Boa noite. É mais um passo na confidencialidade dos dados pessoais de cada cidadão. E é já no próximo mês, a 25 de maio, que entra em vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Vão ser obrigados a cumprir esta nova lei todas as empresas e organizações. É o tema do programa desta noite, com o engenheiro informático Pedro Camacho, com certificação nesta matéria, com o advogado Miguel Tropa, com o consultor-gestor Roberto Figueira e também com o empresário também ligado às informáticas, Luís Sousa. A todos, boa noite. Pedro Camacho, começo por si necessariamente, é das poucas pessoas cá na Madeira que está certificado para nos falar exatamente do que é este regulamento de proteção de dados. Importa talvez no início do programa compreendermos porque que surge esta legislação de vários países europeus e que não são apenas os países da própria União Europeia? Claro. Basicamente, a legislação que existia em termos de proteção dos dados pessoais era uma legislação, na maioria dos países, antiga, muito distinta e que não permitia uma uniformização da própria aplicação da lei nos diversos Estados-membros. Focando um pouco no caso português, há uma lei de 2003, 95/46, não interessa, que era uma lei que basicamente cobria quase 70% do que estamos a falar agora, mas acabou por nunca ser adotada de uma forma devidamente restritiva e com controle mais apurado. Neste caso, eu simplificando a coisa e levando aqui a conversa de forma a que as pessoas que assistem ao programa compreendam, esta nova lei confere direitos aos titulares e é explícita nos direitos que esses titulares passam a ter. E impõe basicamente também obrigações aos responsáveis pelo tratamento dos dados dessas pessoas. Uma responsabilização de quando os recebem esses dados, como os processam e a quem os entregam, que é muito importante. Portanto, o cidadão, uma vez que esta lei é sobre as pessoas singulares, esta lei confere esses direitos, como foi as pessoas, é saber o que é feito com os seus dados, onde é que eles estão, de forma é que são processados. Qualquer um de nós que tem, por exemplo, um e-mail, um correio eletrónico, acaba por receber às vezes mensagens, sabe-se lá de onde, não é? Exatamente. Dizendo como é que os meus dados foram parar àquela organização, àquela empresa. E são riscos que vão muito para além disso. Portanto, reparem, a antiga lei era de 2003 e em 2003 a internet não é nem de perto, não era nem o que é hoje e portanto não houve uma adaptação. O ser humano, como é normal, adapta a sua estratégia de forma a maximizar os lucros, seja em termos de marketing, seja em termos de vendas, e tira partido dessas brechas que existiam na lei. Seja através do spam, o exemplo que me falou, sejam muitos outros exemplos que poderemos detalhar. Esquemas fraudulentos, não é? Esquemas fraudulentos, a própria disponibilização de dados pessoais das pessoas, informação clínica, informação financeira, que têm depois dados reputacionais que são muito difíceis de quantificar. Portanto, uma pessoa até pode processar, entrar numa guerra jurídica, dizer que foi prejudicada ou que a sua empresa foi prejudicada, o seu bom nome, mas depois isso tudo tem danos durante muitos anos que são impossíveis de quantificar. Miguel Tropa, enquanto advogado, cá na Madeira tem havido muitos casos de pessoas que se queixam do uso abusivo de dados e se esta legislação europeia surge precisamente para proteger mais a privacidade de cada um de nós enquanto cidadãos europeus. Antes de mais, boa noite e obrigado pela oportunidade de poder tentar esclarecer as pessoas em casa acerca desta questão que, por infelicidade, ainda é muito obscura para muitas pessoas e para a maior parte dos operadores nesta área. A verdade é, pegando no que disse o engenheiro Pedro Camacho, a União Europeia regula exatamente para harmonizar as diferentes legislações nacionais e acaba, pois,
por se adaptar à nova realidade que existe. Em 2003 não havia, se calhar, ou havia, mas era muito incipiente, o Facebook, o Instagram, outras redes sociais, e estou neste momento só a falar em redes sociais, mas não tínhamos o cartão do cidadão como se calhar temos hoje, não tínhamos o acesso às contas de e-mail como temos hoje, etc. Portanto, cada pessoa tem um perfil, um profile digital que tem o seu padrão de comportamento. Os nossos telemóveis sabem onde é que nós estamos. Os nossos cartões do supermercado registram as nossas compras e atribuem-nos pontos. Todos esses dados, e estou só a falar na componente de dados digitais, passaram a estar regulados de uma forma harmoniosa por um regulamento comunitário. Que havia claramente, digamos que vazios legais em áreas como esta que foi evoluindo, que é a era digital que todos nós vivemos. Exatamente, exatamente. As leis também têm um prazo de validade, são feitas para determinada altura e numa determinada conjuntura. Quando as coisas mudam, e no plano informático e até no volume de dados que são gerados por cada uma das pessoas, é óbvio que é preciso arranjar formas de regular a utilização indevida desses dados, como o engenheiro disse há bocadinho, e muito bem. O spam, o phishing, todas essas invasões da nossa privacidade acabam por ser sindicáveis e criminalizadas. Tem havido um aumento de caixas, indo ao encontro do início da minha questão? Eu vou-lhe ser sincero, na Madeira até agora o que tem havido mais é violações de privacidade em questões mais íntimas, de pessoas que tiram fotografias, que depois são expostas, etc. Isso também são dados pessoais da intimidade das pessoas que merecem uma tutela jurídica, como é óbvio, e que estão sujeitos, portanto, ao crivo jurisdicional. Do outro lado, não tem havido assim grandes caixas. Era como o exemplo que há pouco falávamos nos bastidores, das caixas de correio, quando pomos assim, não quero receber esta publicidade. Isso dá muita origem a queixas na defesa dos consumidores, etc. Mas não tem havido grande volume de processos por um tratamento errado dos dados pessoais. E não tem havido, até porque as pessoas não têm muita consciência agora dos direitos que passaram a ter com o novo regulamento comunitário. E com este regulamento que entra em vigor a partir de 25 de maio, claramente o cidadão vai ter mais direitos, ou pelo menos vai poder ter mais a garantia desses direitos. Do que já me apercebi e do trabalho até que temos feito em alguns clientes de implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, é provavelmente a maior mudança estrutural e legislativa dos últimos anos. As pessoas não têm, e alerto isto para que fique bem claro, não têm bem a noção do trabalho que têm que ter e dos agentes para executar essa adaptação. Já lá vamos. Miguel Tropa, Luís Sousa, estes dados que no fundo todos nós queremos que estejam protegidos, não é? São utilizados por empresas e organizações, claramente pela sociedade digital que vivemos. Como é que vê a necessidade realmente desta regulamentação para esta proteção de dados? Boa tarde a todos. De facto, eu acho que era necessário uma regulamentação nesta área. Mas eu entendo que um dos pontos negativos desta legislação, deste regulamento, tem justamente a ver com uma histeria que vai provocar na sociedade civil, ou seja, as empresas, e é para elas que eu agora vou falar, as empresas nem sabem, nem sonham a quantidade de procedimentos que têm que ter para não caírem nas contornações menos graves e graves que esta lei depois, que a violação desta lei incorre. São contornações que podem chegar aos coimas de 20 milhões de euros. Nós estamos a falar de coimas que poderão chegar a 2%. A faturação. Ou a 4% da faturação mundial da empresa. Portanto, nós em Portugal, não sei se temos muitas empresas com a capacidade de pagar multas de valor tão elevado. E até de se preparar, que é, aliás, uma das questões também do programa que vamos tocar aqui, que é como é que as empresas estão a se preparar para aplicarem este regulamento. Eu acho também que aí existe também alguma histeria. De facto, do que estamos a falar são de 3 situações que as empresas têm que prever.
A primeira questão é, no fundo, existir uma zona onde nós já estamos habituados a ver em alguns sites de empresas mais responsáveis, que é um cheque... A espiar, a dizer aceito. Fazer um cheque, aceito isto, aceito aquilo outro. Esta é a primeira questão que tem que ser resolvida pelas empresas. A segunda questão tem que ser a preparação, a exigência aos seus fornecedores de sistemas de informação que existam duas opções nas aplicações. A primeira é o chamado direto ao esquecimento, ou seja, é eu, enquanto cidadão, poder me dirigir a uma empresa e dizer, meus amigos, os dados que eu tenho aí relacionados comigo têm que ser apagados. O terceiro cuidado que as empresas têm que ter é o direito que a pessoa tem a que os dados que essa pessoa detém nessa organização, nesse sistema, sejam exportados. Sejam exportados para outro sistema. Ou seja, se eu tenho um dado numa seguradora, eu posso pedir que a seguradora me disponibilize esses dados para que eu depois possa eventualmente ir entregar a outra seguradora. Portanto, são três questões que as empresas têm que exigir aos seus fornecedores de sistemas de informação que, na verdade, sejam acautelados. E, no caso, por exemplo, da ACIN, em que os sistemas todos são baseados na cloud, naturalmente que é muito mais simples, uma tarefa destas se implementar é diferente do que se eu tenho um sistema na cloud, portanto eu posso varrer as minhas bases de dados todas, porque elas estão ali num único data center, estão num único sítio. É diferente se eu comparar com o facto de eu ter as aplicações instaladas localmente. Portanto, haver mais dispersão. Sim, quanto mais dispersão, pior será. E claro, também chamaria a atenção para que as pessoas e as empresas, de certa forma, analisassem esta questão, porque também para não caírem no exagero e na histeria de irem, de certa forma, porque o que está a acontecer é que as nossas caixas de correio são invadidas todos os dias, por ofertas de serviços nesta área, supostamente pessoas especialistas em proteção de dados, que eu não pedi nenhuma proposta, não sei como é que eles têm os meus dados, e enviam propostas todos os dias como supostamente especialistas na área da proteção de dados, tentando impingir o serviço. Depois vou passar a essa deixa ao Pedro Camacho, mas antes gostava de ouvir o Roberto Figueira. Roberto, e enquanto também consultor e gestor, esta era claramente uma legislação que faltava para garantir e para responsabilizar até as partes. Penso que haja empresas que também procuram seguir as boas práticas e, portanto, não querer incorrer em problemas e nestas coimas, como já aqui vimos, que podem até chegar aos 20 milhões de euros ou aos 4% da faturação, do volume de negócios. Sem dúvida. Boa noite a todos. Cumprimentar os colegas de painel. Sim, sem dúvida, é uma questão muito pertinente e a minha opinião pessoal é exatamente, vai muito encontrar aquilo que disse. Portanto, no fundo, eu acho que o grande objetivo aqui é realmente responsabilizar. Não obstante todas as opiniões já aqui ditas, todas elas que também concordo com elas, esta legislação acho que fazia falta nestes termos. Podemos discutir um ou outro ponto, a sua assertividade ou não em determinadas situações. Ela é muito complexa, não daria, num programa destes não dá para explicar todo o regulamento, mas efetivamente acho que fazia falta. E desde logo porque das coisas mais valiosas que um cidadão pode ter, e aqui falando para as pessoas em geral, são precisamente os seus dados pessoais. Portanto, nós devemos acautelar o máximo possível aquilo que é, para nós, dos bens mais preciosos, que são os nossos dados pessoais, que podem ser, por exemplo, se usados numa situação qualquer de uma potencial fraude, podemos estar perante situações bastante gravosas, a todos os níveis. Portanto, e sabemos que essas situações acontecem na nossa sociedade transversalmente em várias áreas. E, portanto, quanto mais não seja pela responsabilização e para que as pessoas percebam realmente o que está aqui subjacente, acho que a legislação veio e foi muito, muito oportuna. E sobretudo nesta era digital. Nesta era digital. Nós vivemos, não é? Terá sido isso que motivou também esta legislação, não é? Há um dos pontos muito importantes, é que não é só aquilo que é o digital. É que nós temos uma história de arquivo em papel,
em documentação física e que está devidamente acautelada neste regulamento, ou seja, o tratamento que for dado ao arquivo digital, em termos daquilo que é a segurança dos dados pessoais, vai ter que ser acautelado na mesma para o arquivo físico, em papel. E como sabemos, por exemplo, e naquilo que é, talvez nas áreas que me é mais cara, nomeadamente da área financeira, contabilidade, etc., e auditoria, por exemplo, temos uma norma portuguesa em que diz que a documentação tem que estar guardada durante 10 anos consecutivos, portanto não pode ser destruída. É um ponto importante a realçar, é que tudo quanto seja legislação portuguesa que possa eventualmente ferir de algum aspecto, alguma linha deste regulamento comunitário, aquela que prevalece é a legislação portuguesa. E aqui pegava naquilo que disse muito bem o Luís Sousa, o chamado direito ao esquecimento, que vai passar a estar, no fundo, patente nesta lei. Eu posso, por exemplo, dizer à minha empresa, imagino que amanhã vou-me demitir e digo, eu quero que a partir de amanhã ou a partir de 26 de maio os meus dados sejam completamente apagados da base de dados da firma onde eu trabalhava. Neste caso em particular isto não será possível. Portanto, o regulamento, apesar de dizer que sim, a legislação portuguesa não permite por uma razão muito simples. Desde logo porque, por exemplo, existem processos de salários meus durante vários anos, dos últimos 10 pelo menos. E que têm que estar guardados. Portanto, este normativo poderá ser aplicado em tudo aquilo que não vá ferir aquilo que é a legislação portuguesa em vigor, nomeadamente a legislação fiscal. E, portanto, é um dos aspectos que gostava de realçar. É um trabalho que, do ponto de vista daquilo que tem que ser feito nas empresas, é um trabalho que envolve 3 grandes valências, 3 grandes áreas, portanto, e que estão aqui muito bem representadas, nomeadamente a área jurídica, a área da IT, no fundo tudo o que é o apoio informático às empresas, e depois o compliance, que é no fundo o consultor que terá que ter a responsabilidade depois de preparar e de congregar estas 3 áreas, que é no fundo o chamado produto-chave na mão, que é ter o dossiê do Regulamento Geral de Proteção de Dados, onde vão estar todo um conjunto de medidas e de ações que foram tomadas para poder dar bom cumprimento ao regulamento. Pedro Camacho, neste momento, e já existe a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é quem autoriza, não é, a recolha e o tratamento de dados disponíveis das outras empresas. Portanto, isto é uma prática que já existe. O que agora se pede é uma autorregulação das próprias empresas. E aqui saltamos, digamos, para a questão essencial do programa. O que é, e o Luís Sousa já avançou ali com alguns dados, como é que as empresas têm que se preparar, com quem é que as empresas e as organizações também, há organizações públicas, não é? Sem serem necessariamente uma empresa, que são obrigadas a cumprir este regulamento europeu de proteção de dados. Como é que, e também um pouco à deixa do Luís Sousa de que há aí pessoas a dizerem que têm, que estão licenciadas, digamos assim, para oferecer esta formação. Há alguma histeria, aí concordo, mas não tenho uma visão tão simples dos grupos, só do direito a ser esquecido. O direito a ser esquecido tem muito que se lhe diga. Portanto, e como disse, e muito bem o Roberto Figueira, portanto, há a lei portuguesa tem definições específicas, mesmo no direito comercial, para tudo o que é dados financeiros, dados de saúde, dados relacionados com os recursos humanos, como se falou agora, correspondência, telecomunicações e até dados sobre a educação nas escolas. Nós temos de ter em mente que se não houvesse este tipo de alternativa, este tipo de exceções, qualquer dia, se levássemos isto à letra, não existiria história, não existiria estatística, todo o processamento inteligente de informação que nós temos, seja nas áreas científicas, seja para o próprio arquivo histórico, deixariam de... Portanto, isto tem que ser aplicado com uma certa conta e medida. Relativamente à questão da certificação, efetivamente existem diversas certificações internacionais. Portanto, posso falar numa das mais conhecidas, que é a Irish Computer Society, que foi onde eu fiz a instituição pela qual fiz a certificação. Mas o DPO, o encarregado de dados, como a tradução portuguesa da lei, não tem que ser alguém certificado. Portanto, essa pessoa pode ser nomeada dentro da empresa. Obviamente, para tratamento de dados sensíveis,
ou empresas que trabalham um grande volume de dados, é aconselhável alguém que esteja minimamente preparado para evangelizar dentro da empresa, para saber numa situação de violação de dados pessoais, e depois que eu vinha, se calhar, abordar bem esta questão, o que é a violação de dados pessoais, saber como é que interage com a entidade, neste caso portuguesa, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas a lei vai muito para lá. Eu, por exemplo, eu como cidadão posso fazer uma queixa à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E eles têm 30 dias para me dar uma resposta. Sendo que este prazo pode ser prorrogado por mais de 2 meses, se eles conseguirem justificar que não têm meios ou que a questão em causa envolve um trabalho extenso, mas fim desse prazo eu tenho o direito legítimo de recorrer a outra entidade europeia para defender os meus direitos, sendo que essas entidades podem operar em qualquer um dos Estados-membros. Depois de 25 de maio, se eu tiver uma queixa, qualquer um de nós tiver uma queixa com uma empresa que utilizou determinados dados sem o respectivo consentimento dessa pessoa que forneceu esses dados, a quem é que essas pessoas vão se queixar? Vão se queixar à Comissão? É a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Vai responsabilizar imediatamente a empresa e os subcontratantes dessa empresa. Porque aqui a lei acrescenta, ou seja, uma cadeia de responsabilidade. Vamos imaginar que eu lhe passo um formulário com informação. Eu tenho o direito de saber como é que essa informação vai ser processada e em que termos, e quem serão os subcontratantes que receberão essa informação. E eu tenho que a autorizar. Portanto, é uma das coisas que fazemos na Nearsoft. Nós não defendemos, embora sejamos uma empresa tecnológica e que trabalhe em diversas áreas, como a área financeira e a área da saúde, que são logo 2 das mais críticas, nós não defendemos a venda de soluções informáticas como uma solução para o problema. E como é que olha agora na Madeira, e estamos a pouco mais de 1 mês já para a entrada em vigor deste regulamento? As empresas estão já a se preparar, há ainda muito desconhecimento? Nós inclusive, dia 12, no Casino, estamos a promover com a SAPSEG e com a Abreu Advogados uma sessão de esclarecimento muito prática, muito virada para casos práticos, porque a nossa percepção é que, e um pouco dizendo o colega de painel, Luís Sousa, da ASSIN, referiu, as pessoas acabam por estar um bocado histéricas à volta de 2 ou 3 chavões que se arranjaram na imprensa e começam a comprar soluções a metro que não é solução. E talvez para quem é, sobretudo as micro e pequenas empresas, que tenham ainda algumas dúvidas, há um site, que é da própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, em que fala precisamente das 10 medidas, não é, para preparar a aplicação deste regulamento europeu, que talvez seja a forma de começarem a interiorizar a responsabilidade do que é que as empresas têm para já começar a fazer, ou seja, numa fase primeira talvez de diagnóstico e depois de ação. Claro, porque repare, portanto, há que perceber os conceitos básicos, e eu acho que esse tipo de abordagem, esse tipo de documento é essencial, porque senão as pessoas não percebem o que é tratamento de dados, o que é um subcontratante, o que é uma violação de dados. Portanto, acho que é essencial todo e qualquer empresário neste momento, e até uma pessoa que queira proteger os seus dados, ter a noção destes conceitos básicos. E entram aqui também, temos falado muito em particular das empresas, mas entram também organizações públicas, portanto, associações desportivas, recreativas, culturais. Sim. Portanto, os dados críticos, é preciso ter isso em noção. Porque no caso, por exemplo, das próprias associações, acredito que possa até haver às vezes mais desconhecimento sobre até a própria, o que é que vão fazer com aqueles dados, até nomeadamente dos próprios associados. Exatamente. Os dados críticos os dados mais críticos e que implicam logo uma empresa a ter um DPO, ou nomear um DPO interno, basta trabalhar com dados de saúde, dados financeiros, origem racial. O DPO é um responsável, digamos? É o encarregado de proteção de dados. E, portanto, é essa nova figura que aparece. Pode ser nomeada dentro da empresa, mas temos de ter em mente estes tipos de dados. Origem racial, filiação sindical, dados biométricos que permitem identificar a pessoa inequivocamente relativamente a outra, dados de saúde, dados religiosos, têm que ser dados devidamente protegidos e devem de ser tratados com imensa cautela. Independentemente se estivermos a falar
em papel ou se estivermos a falar na área tecnológica. A questão de estarmos numa cloud ou não é uma vantagem, porque muitas das clouds, principalmente as duas principais mundiais, têm certificações imensas em diversos países para a proteção de dados, mas isso não isenta as empresas que desenvolvem o software ou que fazem a consultoria ou o acompanhamento do cliente de seguirem as boas práticas, porque independentemente de estar numa cloud ou não, se tiverem um data breach, não resolve. E depois também no meio empresarial, e nós que viemos da área financeira, dos bancos e isso, é muito raro uma empresa ter só um fornecedor tecnológico. Portanto, as aplicações têm que comunicar umas com as outras e são de vários fornecedores. E tem que haver contratos entre essas empresas para o tratamento de dados e para o correto tratamento de dados e para a correta informação. Porque aí o direito a ser esquecido torna-se uma coisa muito mais complexa do que apagar num sistema só. Imagino. Luís Sousa, como é que vê esta passagem, digamos, deste ónus, desta responsabilidade dos dados para as empresas, para as organizações? Como é que as empresas têm que se preparar para estas mudanças? Eu aí vejo bem. Nós antes, quem trabalha há alguns anos com isto, sentiu na pele o problema que era criar uma base de dados. Desde que elas tivesse algum dado pessoal, e não é difícil encontrar, aliás, é muito difícil encontrar uma base de dados que não tenha dados pessoais. Nós chegamos a estar 3 anos à espera que a CNPD nos autorizasse a base de dados. Ou seja, isto não é compatível com a dinâmica empresarial. Ou seja, se eu tenho uma ideia brilhante para criar um sistema qualquer e vou ali, vou me encostar ali, vou encontrar um obstáculo muito grande que era a CNPD. Ou seja, eu não poderia operar enquanto a CNPD não me autorizasse as célebres autorizações da CNPD. A Comissão Nacional de Proteção de Dados. Sim, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, antigamente, ou até ainda hoje em dia, era obrigatório a autorização prévia por parte da CNPD. E era um calvário. Portanto, um dos únicos aspectos positivos desta nova lei é que, de facto, eu não preciso de ter autorização da CNPD. Mas vai responsabilizar claramente a empresa. Mas responsabiliza, mas isso já acontecia antes. Quer dizer, isto não é assim tão novidade. Nós temos N situações em que a CNPD nos pediu, mais na área do estacionamento, portanto as pessoas apanharam uma multa e vamos lá ver o que é que eu posso, como é que eu posso escapar a esta multa. E então, normalmente, iam sempre à questão, bem, mas isto é uma multa, foi emitida por via eletrónica, portanto, o sistema informático tem matrícula, é um dado pessoal, portanto, será que a CNPD autorizou isto? Então, questionavam a CNPD. E depois a CNPD questionava-nos e, normalmente, no nosso caso, a questão era imediatamente resolvida porque essa autorização aconteceu. Mas essa autorização, por exemplo, na questão do estacionamento, demorou 3 anos. Daqui para a frente, essa autorização não é obrigatória, portanto, será a empresa é que tem que assegurar que cumpre com o regulamento e sujeitando-se naturalmente à fiscalização que a CNPD irá fazer. É claro que eu acho que a CNPD nesta fase, bem, a CNPD vive, as receitas da CNPD são oriundas desta área, portanto é natural que eles, numa primeira vaga de fiscalização, se preocupem muito com empresas onde eles possam justamente ir buscar estas receitas de 20 milhões. Estamos a falar de empresas do setor das telecomunicações. Mas certamente que até receberem essas verbas, muitas vezes vão ter que dirimir razões, não é? E os tribunais... Sim, mas depois, entretanto, a coisa vai ser... É o que nós já sabemos, não é? Da Autoridade da Concorrência, serão processos iguais. Mas eu levanto aqui uma questão de que eu acho que, de certa forma, esta lei quase que se esqueceu de prever. Quase esqueceu de prever. E que estando ali numa zona cinzenta de previsão, eu acho que vai ser de difícil fiscalização e que é usada muitas vezes. Se eu pesquisar
na internet, no Google, se pesquisar hotéis, Roma, na próxima pesquisa que eu fizer, ao lado já me aparecerão publicidades de hotéis em Roma. Mas o que é que isso tem a ver com os dados pessoais? Isto tem a ver com os dados pessoais. Da consulta que fez? Tem a ver com os dados pessoais porque, de certa forma, eles sabem quem é que eu sou. Sabem que quer ir para Roma? Sabem que eu quero ir para Roma porque eu estive a pesquisar hotéis em Roma. Então, já lhe vou apresentar aqui hotéis em Roma que me pagaram para que eu mostrasse os hotéis ali logo. E o que isso vai pode vir a ser, Luís Sousa, digamos, para uma próxima legislação que estaremos a falar talvez de outras questões que possam também eventualmente interrogar também nesta, ou não? Eu não sei que os meus colegas tenham outra ideia sobre esta questão. Miguel, mas que é de ouvir difícil aqui no caso do Miguel Tropa também, há pouco falávamos até antes do programa, diz de ser uma espécie quase até de revolução no próprio direito, não é? O direito que tem que acompanhar sempre, digamos, a evolução da sociedade, não é? As leis revogam-se. Exatamente, tem um prazo de validade. É um prazo de validade. Sim, de facto, é uma pequena revolução, não digo no direito, mas sobretudo na adaptação das empresas à prestação dos seus serviços e ao tratamento das informações dos seus clientes. Aí sim é uma revolução. O próprio projeto de lei, pegando no que disse o Dr. Roberto, relativamente a esta harmonização entre o regulamento comunitário a que todos chamamos vulgarmente a nova lei, e o projeto de lei que será aplicado em Portugal e que já foi proposto pelo Conselho de Ministros, procurar-se-á fazer uma certa harmonização e uma resposta àquelas questões que foram colocadas. Por exemplo, falou-se no trabalhador que despede-se hoje e diz assim: eu quero que apaguem os meus dados, mas a empresa é obrigada a conservar os dados dele. O projeto de lei já responde até certo ponto a essa questão. Diz assim: não, as leis laborais prevalecem sobre essa lei comunitária, esse regulamento comunitário que obriga ao direito ao esquecimento. O que vai acontecer é que as pessoas aí vão falar com os advogados, vão dizer: então como é que eu posso fazer as coisas para eu não estar nem a incumprir num lado nem no outro? E os advogados vão responder: é simples, faz uma adenda ao contrato onde o trabalhador diz que aceita que os seus dados pessoais sejam tratados de acordo com o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, sem colidir com os direitos fiscais obrigacionais da empresa. Isso, como é óbvio, abre um campo de trabalho para todos, mas implica um dispêndio de recursos e uma adaptação da empresa. Por isso é que é uma revolução. De facto, sem querer entrar em esterismos, acabamos todos por trabalhar em empresas, ou ser donos de empresas, empresários mesmo, que temos relação com 5 mil, 10 mil, 2 mil clientes, 1.500, 500 clientes. Isso obriga a adaptar, para estarmos dentro do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E esta, digamos que há aqui uma reconfiguração dessa proteção de dados, ou concorda que muito já se praticava? Ou há aqui muitas novidades que as próprias empresas vão ter que saber e vão ter que pedir ajuda há dois aspectos. A juristas e aos informáticos? Em termos legais há dois aspectos. Há, de facto, uma maior pormenorização, de um lado, ou seja, são elencadas agora questões novas que na lei anterior não tinham sido referidas, e por outro lado, no nível sancionatório, como disse o Luís Sousa e bem, a parte combinatória, as multas, é muito mais relevante do que era até agora. Até agora só tínhamos casos de devassa da vida privada, violação de intimidade, aqueles vídeos ou fotografias que tinham tinha uma escassa relevância social. Se calhar na Madeira até poderiam ter uma relevância mais importante ou mais relevante, passo o pleonasmo, devido à dimensão do território e da escala social que aqui existe. Mas a verdade é que as coimas agora que estamos a falar não dão para brincar muito. Portanto, pode haver um período, tipo uma vacatio legis, em que existe uma tolerância maior no início, mas há de chegar a uma altura. Pode-se esperar exatamente esse período do vacatio legis do latim, não é? De um período em que, digamos, que a própria lei não se aplica, mas não deixa de existir.
O desconhecimento da lei não aproveita a ninguém. Claro. Eu não posso cometer uma ilegalidade e dizer, mas eu não sabia disso, a lei não precisa... Está para entrar em vigor, vai entrar em vigor. Entra em vigor. O que pode haver é uma tolerância maior. Vou-lhe dar o exemplo da via rápida quando passaram os limites de velocidade para 80 km/h. Durante algum tempo, Claro. As próprias autoridades policiais sabiam que havia uma adaptação do povo à própria nova legislação. E ao que podem esperar, certamente, as empresas ou não, Roberto Figueira. E uma questão que eu gostava... Falámos aqui da questão dos hotéis, das reservas, e estamos numa região turística. Estes modelos, digamos, de negócio, e que são muito através da própria internet, e com os tais dados pessoais dos próprios clientes, não é? Vão mudar bastante. As empresas, no caso da hotelaria, eu sei que vão ter que, sobretudo, minimizar o número de dados que pedem. Como é que acha que vai ser essa mudança? É justo dizer que muitos já o aplicam, quase que transversal, embora não o tenham, porque não havia a obrigação de ter o tal dossiê do regulamento. Ou seja, não está sistematizado no tal documento que vai ter que existir a partir de 25 de maio, mas é justo dizer que, pelo menos, as grandes cadeias hoteleiras já têm na sua informação digital, digo site, e não só, portanto, as fichas que nós preenchemos quando centrais de reservas, centrais de reservas, etc. Portanto, já muitos desses acessos já nos perguntam se consentimos ou não ou consentimos a divulgação daquela informação para fins, nomeadamente de marketing. Aqui vai ter que haver, há uns que eu conheço pessoalmente e que sei porque já ouvi, mas vão ter que seguramente alterar ainda, vão ter que pormenorizar ainda mais, em que o nosso consentimento, o chamado consentimento, vai ter que ser detalhado e nós temos o direito de saber aqueles dados para que é que vão ser usados e se eu consinto ou não consinto. Aliás, dou sempre um exemplo muito simples, que é, se vamos a Lisboa nos hospedar num hotel e quando estou a preencher a ficha de inscrição, porque é que me pedem o meu e-mail? Quer dizer, eu para dormir uma noite em Lisboa não tenho que dar o meu e-mail a ninguém. Portanto, vamos lá, pagamos, saímos e está resolvido. Obviamente que sabemos que é para nos encherem a caixa postal com publicidade e que eu até posso querer, atenção. Portanto, eu até posso ser e até acho que, grosso modo, a população gosta de receber campanhas e gosta de estar informada. Pelo menos se tem uma apetência para viajar, por exemplo, se estivermos a falar da hotelaria. A questão é que a partir de 25 de maio eu vou ter que consentir que isso aconteça. E vou ter que dizer claramente que autorizo a que me encham a caixa de correio com essa publicidade. Portanto, o modus operandi é que vai ter que mudar, embora acho que em determinadas áreas já haja uma grande sensibilização para os chamados dados sensíveis. Aqui o engenheiro Pedro falava muito bem na área da saúde, a área financeira, portanto a banca, que por razões óbvias e naturais são dados que, pela sua sensibilidade, têm que ter um trato em termos de segurança evidente e acho que nessa matéria, tanto quanto sei, já existe uma segurança muito interessante. O que não existe é o tal dossiê, ou seja, vai ter que existir o tal mapeamento, no fundo o chamado dossiê. Estamos aqui a falar de dossiê, mas ainda não falamos muito do que será esse dossiê. No fundo mapear dentro de cada instituição e de cada empresa quem é que acede a que programa informático, o que é que faz quando lá entra, que acessos é que tem, o que é que consegue ver. Temos falado muito também na perspectiva, Roberto, destes dados, desta proteção de dados dos clientes ou de quem é colaborador de uma determinada empresa ou de uma organização pública, mas estamos também a falar dos próprios trabalhadores e dos próprios estados dos trabalhadores. Sim, necessariamente, ou seja, porque as empresas são formadas, são recursos humanos. E, portanto, não é? a empresa para a qual cada um de nós trabalha também vai ter que ter agora outras obrigações relativamente aos nossos próprios dados. Exatamente, naturalmente, porque pelas mesmíssimas razões. Portanto, estamos a falar do mesmo nível de segurança e é exatamente aí que queria chegar há pouco. Portanto, se eu tenho na minha empresa acesso, por exemplo, ao sistema de faturação, ao sistema de recursos humanos, ao sistema de contabilidade, a partir do momento em que este dossiê estiver concretizado, se calhar vamos na minha empresa nos aperceber que se calhar eu não tenho que ter acesso ao módulo, chamado módulo de recursos humanos, porque eu não processo salários e não tenho que ter informação dos salários das pessoas. Por conveniência ou por permite uma expressão, por algum desleixo, muitas vezes os acessos informáticos às plataformas que as empresas usam são gerados de forma quase unânime, em que um conjunto enorme de colaboradores têm os mesmos acessos, a mesma password, porque o colega hoje veio, amanhã não vem, portanto se calhar dá jeito que outro colega tenha o mesmo acesso, enfim.
estamos aqui perante um risco elevadíssimo para aquilo que é o trato de dados pessoais. Isto nunca deve acontecer. Pois os próprios colaboradores da própria organização também têm acesso a todos os e-mails dos próprios colaboradores dessa organização. Isso vai mudar, poderá mudar com este regulamento ou não? Não sei, o Pedro Camacho pode estar mais informática. Não, isso vai depender todas as empresas têm um regulamento interno. E aí está mais uma necessidade de consultoria nessa área, que é adaptar os regulamentos internos das empresas a este tipo de situação. Eu penso que nesse cenário de agilidade dentro de uma empresa, conhecer os e-mails dos colegas não me parece viável, e acho que é algo que nenhuma empresa estará interessada, claro. Acredito, os meus colegas de painel também, é que isso acontece. Mas falou-se aqui um pouco... O que é que pode mudar, que seja importante destacar, dentro da própria organização das empresas, com os seus próprios recursos humanos? Os recursos humanos têm legislação adicional e complementar. Portanto, eles precisam de processar dados familiares das pessoas, das crianças, agregado familiar, se é casado, se não é, porque é algo, por exemplo, lá no hotel, também já me apareceu uma ficha a perguntar o meu género e se sou casado ou não. Quer dizer, o princípio da minimização, que é um dos 7 princípios desta lei, não é de todo aplicável nesta situação. Mas os recursos humanos têm o direito a ter essa informação, mas como todo e qualquer agente neste processo, ter só os que necessitam para efetuar as suas tarefas. Essencialmente. E as empresas, sejam as empresas, sejam as pessoas, têm que ter isto em mente, que é recolher o chamado just in case formulário. Já agora vamos recolher isto, e já agora, porque um dia vamos precisar. É preciso ter algum cuidado, porque em caso de inspeção e em caso da empresa, o encarregado dos dados da empresa, e por sua vez a responsabilização da administração, explicar porque que está a recolher essa informação. Se não a precisa, deve de eliminar de imediato. Se a informação está incorreta, o titular dos dados tem o direito a pedir que essa informação seja corrigida ou então eliminada. E, portanto, seja recursos humanos, seja qualquer área na nossa sociedade, tem essa aplicabilidade. Atenção a uma coisa que também eu vejo alguma confusão quando contacto com alguns clientes, é a confusão entre o que são dados estatísticos e o que são dados... Os dados estatísticos e os dados das empresas também podem ser trabalhados. Não há... Aqui o grande tema e a preocupação que devemos ter é, quando fazemos dados estatísticos, eliminar toda e qualquer informação que permita identificar a pessoa singular através dessa informação. O que eles chamam, nesta legislação, a perfilagem. A perfilagem é, através de determinados atributos, conseguir identificar uma pessoa num determinado grupo, dizer, é um indivíduo que tem esta... Se conseguirmos juntar os dados todos, conseguir identificar. E pronto, isto daria conversa para mais um programa. Poderíamos entrar aqui agora no escândalo de Facebook e como é que eles, através da manipulação e que tem estado na ordem do dia, nomeadamente hoje soube-se, relativamente ao Facebook, de 60 e tal mil portugueses que terão sido criados esses perfis, não é? Exatamente. Pedro Camacho, relativamente à questão dos meios, e isto numa ronda final convosco, relativamente à questão dos custos que as empresas vão ter com os meios operacionais, as empresas vão ter que reforçar os seus recursos informáticos, vão ter que aceder mais a empresas informáticas. Há também o receio, certamente, de algumas micro e pequenas empresas que nos estejam a ouvir, que se vão ter que estar a investir mais alguns milhares de euros, de empresas que têm já claras dificuldades de tesouraria, para aplicarem este Regulamento Europeu de Proteção de Dados. De todo. Eu aí acho que sou... Aqui houve também histeria? Eu sou bastante otimista em relação a isso. Eu acho que isto é uma oportunidade, e podemos aqui fazer um paralelo com a ASAI. Isto é uma oportunidade para as empresas, e por isso que o Roberto também partilha desta opinião, de otimizarem os seus processos. Otimizar processos, às vezes a médio prazo, é baixar os custos operacionais de uma empresa.
É engraçado ver alguns clientes um pouco como aconteceu num passado que não é muito longínquo, relativamente ao próprio SAFT, não era? De reportar às finanças, depois tornou-se num ato exatamente hoje é vulgar. Temos que ser honestos. A ASAI, e partilhei aqui também do Luís, como é que a Comissão Nacional de Proteção de Dados vai conseguir aplicar esta lei, etc, etc. Um dos meus receios é que eles tenham uma abordagem inicial como teve a ASAI, que era notícia todos os dias e houve alguns excessos, a tentar mostrar alguma operacionalidade. Mas para já sabe-se que têm de criar a função do encarregado de proteção de dados. A criação e isso também... É obrigação. Não é uma obrigação. O encarregado de proteção de dados é obrigatório para as empresas que tratem os dados sensíveis, que falamos há pouco, ou que tenham mais de 250 funcionários, ou que trabalham uma quantidade massiva de dados, e a palavra massiva é difícil de quantificar. Mas só nessas situações é que são obrigados a ter um responsável de proteção de dados, que é alguém... Portanto, esta função pode ser delegada até a empresas de especialidade ou não? E eu acho que idealmente, nas pequenas e médias empresas, e respondendo à sua questão, isto não terá um grande custo. Eu acho que é um custo inicial de adaptação dos seus processos, ter alguém especializado que consiga dizer, olha, amigo, você tem aqui dentro desta empresa 3, 4 processos, neste há este risco durante este passo, quando você arquiva o documento desta forma, ou quando os seus funcionários acedem a esta aplicação ou àquela, e corrigir nesta fase, e acho que sempre que não forem criados novos processos, a coisa está minimamente estabilizada. Para uma empresa com uma dimensão maior e que trabalhe com dados sensíveis, acho que esta preocupação passa a ser uma preocupação quase idêntica a ter um contabilista. Obviamente, provavelmente, a médio prazo, depois como são valores, digamos, irrisórios para esse tipo de empresa, mas estar devidamente protegido para qualquer situação. Mas não vejo isto como um custo adicional. Eu acho que qualquer empresário não deve vir a esta situação como agora vem aqui mais uma conta para pagar, um bicho de 7 cabeças. Obviamente, quando acontecem estas necessidades, aparecem, sejam empresas, sejam consultoras, a oferecer soluções milagrosas. E aí não há soluções milagrosas. Eu costumo até dizer que um encarregado de proteção de dados é um unicórnio, porque não existe ninguém. Se olharmos para a definição, não há ninguém que domine direito, tecnologia, consultoria de processos, análise de sistemas. Portanto, por isso é que todas as empresas, à semelhança da Nearsoft e outras que aqui estão presentes, oferecem um pacote de serviços que permita abranger todas estas áreas, porque não é muito difícil encontrar alguém que seja especialista numa área de sistemas para fazer uma análise de segurança. Sobretudo na sociedade que vivemos, não é? E que tenha um conhecimento jurídico de interpretação desta legislação. Mas não é de todo, e isso convém clarificar, é uma oportunidade para melhorarmos a forma como todos trabalham. Só para terminar, e eu acho essa analogia muito interessante. Portugal tem um sucesso agora no turismo, por diversas razões. Podemos adiantar muitas, mas uma é a qualidade dos nossos serviços. E aí a ASAI, por exemplo, teve uma preponderância muito importante. Seguir aquelas regras, seguir normas, etc. Se levarmos isto para o campo da segurança, para a forma como tratamos os nossos dados, como nos protegemos... No fundo é profissionalizarmos todos, não é? Ainda mais e nas exigências dos tempos modernos. Roberto Figueira, é importante também então desmistificar um pouco que vai mudar muito junto das empresas e que as empresas têm de respeitar, obviamente, o que está previsto agora neste novo regulamento. Sim, sem dúvida. Mas têm que se preparar, não é? Tem que se preparar, obviamente. Responsabilizar dessas novas tarefas. Pegando no tema da Comissão Nacional, e isto obviamente não está escrito em lado nenhum, mas é público, já me constou que recentemente contrataram cerca de mais 20 inspectores. É também uma alteração de fundo a que o produto das coimas que debitarem aos seus clientes vai reverter para o seu orçamento, coisa que até então não era assim que acontecia. Ou seja, isto significa dizer que vão ter budget, vão ter orçamento para continuar a contratar pessoas. Estou inteiramente de acordo com o Luís Sousa quando diz que
obviamente, porque acho que é lógico que o seja, vão dar seguramente atenção aos grandes grupos económicos e que têm na sua posse realmente dados sensíveis, não só em quantidade como pela sua própria sensibilidade. Agora, naturalmente que o tecido empresarial português é maioritariamente micro e PMEs e, portanto, não vão estar todos os dias a fiscalizar e a inspecionar os grandes grupos, portanto, obviamente vai haver um momento em que algumas PMEs e micro vão ser visitadas. A nossa expectativa, embora isto também não esteja escrito em lado nenhum, é que, e pegando um pouco naquilo que também já foi dito e que estou de acordo, é dia 25 de maio, quem começar hoje numa empresa, numa PME, por exemplo, a trabalhar este processo, dificilmente dia 25 de maio tem o chamado dossiê 100% pronto. O que nós acreditamos é que se for, no fundo, houver evidências e por azar a Comissão batesse à porta de uma destas empresas e o dossiê não estiver pronto, ou 100% implementado, desde que evidencie que está a trabalhar no processo, que já foram tomadas medidas, portanto, e isto obviamente tem que ser demonstrável, acreditamos que pelo menos sanções pecuniárias não vão existir. O bom senso acho que manda assim, pelo menos noutras áreas, assim, pegando na ASAI, por exemplo, acho que também é um bom exemplo, e há outros, portanto, passará, e aqui obviamente... na região estão claramente já um grupo relativamente considerável de empresas a trabalhar. Eu pessoalmente, até na minha carteira, tenho já alguns clientes e, portanto, as coisas estão a correr muito bem. Saliento que os grandes grupos, aqueles que de maior dimensão, têm sempre uma preocupação maior com estas questões, além de estarem mais atentos, portanto, depois também são atentos em tudo, portanto, atentos na informação e atentos em pôr no campo. Eu pessoalmente tenho várias situações em que tenho de contacto pessoal em que as coisas em que os trabalhos estão realmente a avançar. E que não vão estar prontos seguramente a 100% no dia 25 de maio, mas acreditamos que passará, se por azar a Comissão batesse à porta, passará por uma recomendação de que o trabalho deverá chegar ao fim, deverá ser concluído, mas que não hajam sanções pecuniárias, pelo menos é isso que se espera. Luís Sousa, podem ser necessários substituir alguns programas informáticos por parte das empresas? Já aqui referi o caso da cloud, que o processo torna-se mais simples. Há aqui também alterações significativas que tenham de fazer na área informática, nomeadamente os próprios meios humanos. Pois eu acho que passa muito por uma avaliação ao sistema informático que a PME tem. Naturalmente, se ela tem um sistema informático antigo, obsoleto, que não permite, por exemplo, o direito ao esquecimento ou o direito à portabilidade dos dados, esse sistema informático terá que ser substituído. Portanto, não existirá consultoria nenhuma que possa resolver esse problema, porque, de facto, o problema está no sistema informático. E existem soluções no mercado. Na área da facturação existem umas 500 soluções de facturação, todas elas baseadas na cloud, com valores que oscilam entre os 9 euros por mês até os 100 euros por mês. Portanto, não considero que isso seja de facto um problema. Ele tem que ser identificado e quem tem sistemas, normalmente os sistemas que estão mais antiquados são aqueles sistemas que estão ainda instalados dentro das empresas, em que não houve a preocupação de serem atualizados com estas novas realidades. Portanto, mas uma pesquisa rápida na internet encontrarão soluções que estejam em linha com a proteção de dados. E na sua percepção, Luís Sousa, tem sentido já a procura por parte das empresas com esta preocupação da aplicação já a partir do final de maio deste regulamento e que estejam a atualizar os seus sistemas informáticos para não incorrerem em atos que possam ser ilícitos? Sim, nós temos na Sina 97 mil clientes e da parte de uma esmagadora maioria deles tem havido uma preocupação quase que permanente em nos questionarem como é que está a adaptação, se isto é possível, se isto não é possível, e sentimos que há essa preocupação. Nós temos mantido as pessoas calmas. Como já disse, trata-se de garantir o direito ao esquecimento, o direito à portabilidade e informar previamente que aqueles dados vão ser guardados. Reconhece que este passo na própria confidencialidade dos dados pessoais junto das empresas, das organizações, ajuda, digamos, a profissionalizar e a nos tornar um país com mais responsabilidade e com mais qualidade?
Eu concordo com os meus colegas. Isto trata-se de uma oportunidade que as empresas têm para se adaptarem. Eu costumo dizer que as empresas, e acontece na minha, acontece naquelas dos meus colegas aqui também, os americanos têm muito o princípio do kill the stupid rule, ou seja, são regras que estão na empresa implantadas há anos, que todo mundo cumpre aquelas regras, mas ninguém mas porquê que cumpre isto? Portanto, e matar a regra estúpida, encontrar a regra estúpida e matá-la, esta poderá ser de facto uma das vantagens desta norma. Miguel Tropa, para concluirmos, há aqui, digamos que, novas responsabilidades que aumentam nas próprias organizações e há pouco falávamos na tal figura que é a da função do encarregado de proteção de dados. A função do encarregado de proteção de dados, que não é obrigatória em todos os casos, só quando tratam especificamente de dados sensíveis ou tramitam um conjunto de dados tão elevado, sendo muito vago ainda o conceito do que é elevado ou massivo, obriga então à contratação de um DPO, à nomeação de um funcionário que exerça essas funções e esteja sensibilizado para fazer o reporte à Comissão Nacional de Proteção de Dados na eventualidade de alguma violação das regras do regulamento e futuramente do decreto-lei ou da lei que sairá nesse sentido. Mas mais importante do que isso é perceber que as pequenas e médias empresas portuguesas, o mercado que nós temos, vai-se tentar adaptar. A necessidade aguça ao engenho. A maior parte das pessoas vão tentar eles próprios fazer a adaptação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ou vão recorrer a advogados, esquecendo-se da parte informática, pensando que conseguem resolver tudo. Ou vão recorrer à parte informática, esquecendo-se da parte jurídica. O exemplo que demos há pouco dos contratos de trabalho, que provavelmente vão precisar de alguma adenda que enquadre a proteção e o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados, obriga-nos a trabalhar em conjunto. Quer dizer, não é uma questão de estarmos a falar de encargos enormes e as empresas agora vão ter que gastar muito dinheiro para se adaptarem ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Os preços vão baixar. Esta altura de histeria é boa, se calhar, para tentar dizer é muito importante fazer e pagar caro para fazer isto e ficar bem feito. Mas com o tempo vai haver essa adaptação do próprio mercado. As pessoas também vão perceber. Mas também olhar para o lado e assobiar não vai servir de muito. E acredita que depois de 25 de maio vá, digamos que, ocorrerem em massas mais casos de pessoas a se queixarem dos seus dados? Aí eu entro ao serviço e pronto, nessa altura eu poderei fazer valer as minhas ferramentas de trabalho. É óbvio que as pessoas agora estão mais conscientes, isto é um assunto que está na ordem do dia, vê-se cada vez mais litigância nestes aspectos e portanto, as pessoas, como lhes foi alargado o âmbito dos seus direitos, justa e plenamente, vão também querer exercitá-los, não é? Ou exercê-los, por assim dizer. Muito bem. Miguel Tropa, Luís Sousa, Roberto Figueira, Pedro Camacho, muito obrigado por terem vindo ao Nem Mais Nem Menos. Agradeço também ter estado connosco a acompanhar o programa. Tenham uma boa noite.